Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 4 de fevereiro, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São João de Brito. História de São João de Brito. Nascido na cidade de Lisboa em 1 de março do ano 1647, João era filho de Salvador de Brito Pereira e Brites de Portalegre, nobres membros da corte de Portugal. Seu pai, mais tarde, viria a ser um governador do Rio de Janeiro. Desde a infância, sendo de família cristã, alimentou o desejo de se tornar um missionário evangelizador em terras distantes, apesar da saúde frágil. Dedicou-se aos estudos e fez o máximo de sua parte, contando com a providência divina. Estudos e vida religiosa. Mesmo com suas dificuldades de saúde, o jovem João de Brito perseverou no anseio de dedicar sua vida à missão nas terras mais longínquas. Era o tempo das grandes navegações e ele sonhava ir para a Índia como missionário. Por isso, completou seus estudos chamados superiores na grande Universidade de Coimbra. Ao completar 26 anos, João de Brito foi ordenado sacerdote e ingressou na Companhia de Jesus. Apesar da saúde frágil, viajou para a Índia, onde se sentia chamado a pregar a palavra de Deus. Missionário na Índia. O padre João de Brito iniciou sua missão apostólica em Malabar, na Índia. Desde o início procurou fazer igual aos nativos em tudo o que fosse possível. Andava descalço por enormes distâncias, portanto tão somente uma simples manta de algodão e livros cristãos. O padre João de Brito criou uma nova maneira de evangelizar, que foi seguida por vários outros missionários. O segredo era seguir a máxima de São Paulo: fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns para Cristo. 1 Coríntios 9. Tornando-se hindu como os hindus. Para se aproximar dos hindus, o padre João de Brito passou a caminhar com um cajado de bambu, vestir-se com um roupão avermelhado e calçar palmilhas de madeira. Procurava viver e tudo como um hindu, inclusive no comportamento e nos costumes alimentares. Porém sem jamais deixar de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, São João de Brito conquistou muitos corações. Estes abraçavam a fé em Cristo com firmeza e renovação de coração. Perseguições. Porém,
a fé cristã desmontava vários princípios hindus, principalmente a divisão da sociedade em castas, como o destino irreversível de todos os seres humanos. O cristianismo prega exatamente o contrário, afirmando que todos são filhos de Deus, iguais, irmãos, filhos do mesmo Pai. Por isso, São João de Brito passou a sofrer severas perseguições. Foi preso e vítima de terríveis torturas, mas não desistiu. Missão frutuosa. E sua missão frutificou. Chegou a converter várias comunidades hindus à fé em Jesus Cristo. E essas comunidades se tornaram vivas, cheias de fé, maduras e exemplares na prática da caridade entre os irmãos. Os cristãos indianos convertidos por São João de Brito sentiam particularmente felizes ao se libertarem da crendice na sina das castas e ao se reconhecerem todos irmãos, filhos do mesmo Pai. O apostolado de São João de Brito na Índia durou 15 anos. De volta a Portugal. No fim desses 15 anos na Índia, São João de Brito voltou para Portugal. Lá, recebeu um convite irrecusável para muitos, o de ser conselheiro do rei Pedro II e mestre de seu filho. O padre João de Brito, porém, recusou esta honraria. Atendeu o pedido de seu coração e voltou para a Índia. Martírio. Quando São João de Brito pisou em Malabar, voltando de Portugal, deparou-se com um cenário devastador. Os cristãos tinham sido mortos, as casas e as igrejas de todos eles foram saqueadas e incendiadas. Tratava-se de uma revolta dos líderes religiosos hindus, conhecidos como Brahmanes. Eles se revoltaram especialmente contra todos os que se diziam cristãos. Por isso, São João de Brito foi igualmente preso e decapitado. Aconteceu no dia 4 de fevereiro de 1693. Antes de ser executado, São João de Brito obteve permissão para orar. No mesmo local seu corpo teve os membros decepados e foi exposto. O Papa Pio XII celebrou sua canonização em 1947 e determinou sua festa litúrgica para o dia de sua morte. Oração a São João de Brito. Senhor, que fortalecestes com invencível constância o mártir São João de Brito para pregar a fé entre os povos da Índia, concedei-nos, por seus méritos e intercessão, que, celebrando a memória do seu triunfo, imitemos os exemplos da sua fé. Por Nosso Senhor. Amém. São João de Brito, rogai por nós. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Roma, nas catacumbas junto à Via Ápia, Santo Eutíquio, mártir, que, torturado durante muito tempo sem comer e sem dormir, foi finalmente projetado num precipício, vencendo pela fé em Cristo todas as crueldades do tirano. Data da morte incerta. Em Perga, na Panfilha, atualmente na Turquia, os santos Papias, Diodoro e Claudiano, mártires. Morte no século III. Em Alexandria, no Egito, a paixão dos santos mártires Fileias, bispo, e Filoromo, tribuno militar, que, durante a perseguição do imperador Décio, sem atender às exortações dos parentes e amigos para salvar a vida, apresentando o pescoço à decapitação, mereceram do Senhor a palma do martírio. Morte no século IV. Em Pelúzio, no Egito, Santo Isidoro, presbítero, célebre pela sua sabedoria, que, desprezando o mundo e suas riquezas, preferiu imitar a vida de João Batista no deserto, tomando o hábito da vida monástica. Morte no ano 449. Em Chanteldon, perto de Chartres, na Gália, hoje na França, o passamento de Santo Aventino, bispo, que tinha ocupado a sede episcopal de Chartres. Morte no ano 511. Em Troyes, na Gália Leonense, hoje também na França, Santo Aventino, que é venerado como auxiliar do bispo São Lopo. Morte no ano 537. Em Mogúncia, cidade da Francônia, hoje na Alemanha, São Rábano Mauro, bispo, que, chamado do mosteiro de Fulda à sede episcopal de Mogúncia, foi prelado exímio na ciência, hábil na eloquência e agradável a Deus, nada omitindo que pudesse fazer para a glória de Deus. Morte no ano 856. Em Constantinopla, hoje Istambul, na Turquia, São Nicolau Studita, monge, que, várias vezes exilado por causa do culto das sagradas imagens, finalmente foi nomeado igúmeno do mosteiro Studium e aí descansou em paz. Morte no ano 868. Em Sempringham, na Inglaterra, São Gilberto, presbítero, que,
com a aprovação do Papa Eugênio III, fundou uma ordem monástica com dupla observância, a saber, a regra de São Bento para as monjas e a regra de Santo Agostinho para os clérigos. Morte no ano 1189. Em Bourges, na Aquitânia, atualmente na França, Santa Joana de Valois, rainha da França, que, depois de ter sido declarado nulo o matrimônio com o rei Luís XII, se consagrou a Deus, venerou com singular devoção a cruz e fundou a Ordem das Anunciadas, em honra da Anunciação à Virgem Maria. Morte no ano 1505. Em Durham, na Inglaterra, o beato João Speed, mártir, que, no reinado de Isabel I, condenado à morte por causa do auxílio prestado aos sacerdotes, mereceu a coroa do martírio. Morte no ano 1594.